Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. Hoje com uma mega convidada, Dona Ana Carolina Ribeiro. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, gente, a gente vai falar hoje sobre cosmético. A Carol é farmacêutica, né? Ela tem essa especialização em cosmetologia. Mas antes, essa parte profissional você conta, tá, Carol? Mas o que eu quero explicar antes aqui é que a Carol é uma grande amiga minha. A Carol foi uma das primeiras pessoas a apostarem. Eu acho que dá crédito, né, para as descobertas que eu estava fazendo, né, começando a fazer no mundo da beleza. A Carol comprou a ideia de fazer uma pesquisa muito doida, mesmo a gente não tendo grana, não necessariamente tendo como realizar a pesquisa. A Carol comprou a ideia e, né, eu lembro até hoje, né, no dia que você pegou o carro, saiu de São Paulo, veio para Campinas fazer reunião, né, e desde 2014, 2015, Carol? 2014. 2014, né? 2014 viramos parceira de congresso, parceira de viagem. E é uma satisfação ter você aqui, Carol. Só assim pra gente conversar, né? Que absurdo. Ai, nem na quarentena, né? Só assim mesmo. Carol, se apresenta aí, conta um pouquinho pra gente, por favor, a história sua história nesse mercado, né? Como é que você apareceu aí no mundo do cosmético? Por favor. Primeiro, boa noite, né? A gente já entra falando assim, esquece do resto do pessoal que tá por aí. Então, boa noite, obrigada, né, quem tá aqui junto com a gente. Obrigada, Luma, pelo convite. Eu sempre fui uma apaixonada por cosméticos. Desde pequena eu falava, vou fazer creminha, né? E nisso eu fui fazer farmácia. Então eu sou farmacêutica de formação, mas nunca trabalhei com farmácia aí para trabalhar com medicamentos, com assistência farmacêutica, hospital, coisas desse tipo, mas sim para trabalhar com cosméticos, né? Então, desde que eu me formei, toda a minha especialização e toda a minha trilha profissional foi na área de cosméticos, realmente. Minha primeira especialização em cosmetologia, depois eu fiz um mestrado com óleos vegetais, que eu sou apaixonada, aí fui fazer uma outra especialização para entender um pouquinho mais de equipamentos estéticos, de recursos, né, eletroterápicos, recursos manuais, para poder me ajudar no uso, né, na aplicação dos cosméticos. E agora eu ingressei no meu doutorado, então a pesquisa está, né, na minha veia, aí é minha paixão. Mas mesmo assim, acho que o próprio área profissional me levou a trabalhar sempre com a pesquisa, né? Um docente, então eu tenho mais de 10 anos aí na docência, um docente está sempre pesquisando, sempre querendo coisas novas, sempre querendo entender as coisas. E isso que é importante para mim. Eu não sei tudo, nunca saberei, mas vou sempre falar não sei e vou atrás de saber mais alguma coisa. Acho que isso é o que me move. Tá? Realmente, alguma coisa bem marcante de você. Pergunta pra Carol, Carol, depende, como é que é? Me conta melhor isso. O que você tá... né, Carol? Sempre perguntando, né? É realmente difícil a gente chegar numa afirmação, né? Quem é muito categórico, quem já bate de vida e já fala alguma coisa assim, pode ser que não esteja levando em consideração outros pontos, né? Então eu aprendi muito isso com você também. Sim, ainda mais nessa área de cosméticos, de cabelo, nós temos muitas variações, né? De cabelo, de produto, então é difícil a gente falar assim, é exatamente isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem uma questão de legislação. Então, vou formular um shampoo, né? Eu tenho algumas coisas que são de legislação, de controle de qualidade, isso, mas eu não falo assim, eu tenho que ter até 30% de tal coisa, eu tenho que ter até tantos por cento de outra coisa, né? É muito em relação àquilo mesmo que é o objetivo da indústria que está formulando. Então é difícil
a gente falar categoricamente é só isso, é só aquilo. Exatamente. E Carol, eu te convidei aqui porque eu até lembrei de uma cena, né? A gente estava lá fazendo umas compritas lá nos States e tal. Aí eu lembro que o Vinícius pegou uma pomada, né? De cabelo. Você lembra dessa cena? No Walmart, lembro. No Walmart, tá? A gente estava lá no Walmart, só olhando o produto cosmético. Exatamente. Nossa, a memória de elefante aí. Aí ele pegou a pomada assim e ele falou: e será que essa pomada é boa pra mim? Aí eu lembro, eu como cabeleireira fui lá, olhei a embalagem, abri, dei uma olhada na textura. A Carol pegou a pomada, aí eu fui pensando, lendo, né, as indicações, aí a Carol pegou, virou o rótulo, assim, começou a ler o rótulo. Ah, tá, é assim, assim, assado. Enfim, na hora a gente brincou com ele, falei: nossa, você tá muito bem assessorado, né, porque você tá uma cabeleireira, uma farmacêutica especialista em cosméticos pra comprar uma pomada, né. E eu lembrei dessa cena, e que tem a ver com o tema hoje dessa nossa conversa, né? Porque a gente tem, se fosse pra gente conversar aqui sobre tudo que a gente quer conversar, passaria dias, né? Mas para trazer o foco, eu queria hoje falar sobre a parte de finalizadores, né? Então a gente tem no mercado, tem protetor térmico, tem envio, reparador de pontas, tem pomada, tem spray, tem tanta coisa que às vezes, né, a gente como profissional, a gente acaba ficando meio perdido com relação a isso. E a ideia do cabeleireiro integrativo é desmistificar muita coisa, trazer informação de qualidade, informação baseada, trazer um pouco mais de clareza na atuação nossa no dia a dia, né? Então, enfim, a conversa hoje nossa é para a gente chegar nesse aspecto. Os produtos finalizadores, eles são realmente necessários? Primeiro, eu queria que você, né, do ponto de vista farmacêutico, especialista em cosmetologia, explicasse um pouquinho o que são esses finalizadores, né? Eu chamo de finalizadores, mas será que tem outra nomenclatura? Como é que você classifica? Na verdade, quando a gente fala dos finalizadores, eu posso falar tanto nos produtos que vão auxiliar no penteado, ou que vão ter uma proteção térmica, por exemplo, que eles estão numa linha de tratamento ali, como eu posso pensar naqueles que são para estilo, né? Estilizar o cabelo, dar o formato ali para o cabelo. Então eu começaria a ir separando em dois grupos. Os finalizadores de estilo, né? Para dar a forma, fazer o penteado, e aqueles que são para um tratamento, para uma proteção da fibra capilar. Certo, legal. Então é porque aí a gente já começa a ter um pouquinho mais acho que um pouquinho mais de clareza, né? Entendendo que são diversos os tipos de produto, mas a gente então pode entender que tem produto que vai, ora, mais tratar, e tem produto que vai ajudar a gente a fixar algum penteado. E qual que é a importância da gente entender então sobre esses... Por que você acha que é importante o profissional cabeleireiro, né, principalmente o cabeleireiro, entender sobre os finalizadores? Então a gente vai dividir aí em partes, né, como eu falei. Acho que a primeira parte, então, é a gente pensar como um tratamento em si, né? Eu percebo que muitas vezes aí dão muita ênfase, por exemplo, para as máscaras capilares, que são super importantes, mas os leave-ins, eles estão muito mais na rotina da pessoa, né, no home care ali. Então o cliente vem no salão uma vez por mês para fazer uma hidratação, vamos assim, né, amplamente dizer, mas ele 2, 3 vezes por semana, principalmente as mulheres, quando lavam os cabelos, eles aplicam um finalizador, né? E esse finalizador, ele pode e deve, né, a ação dele é para ajudar aí nas características desse fio, mas que a gente pode, de repente, né, ter algum problema aí em relação ao couro cabeludo. Vou deixar esse couro cabeludo para a gente conversar daqui a pouco. Vamos dar o foco no fio, tá? Senão a gente entra em um monte de assunto e se perde, ok? Então, quando eu falo, tem várias nomenclaturas, né? Creme de pentear, leave-in, finalizador de pontas, qualquer coisa assim. Eu vou dividir Leave-in, né? Leave-on, aí vai, né? São os produtos sem enxágue para proteção.
eu vou chamar então, a gente tem aqueles cremes de pentear, né? Que são as emulsões, que são os cremes realmente. Qual que é a função que eles têm, principal, né? Pensando numa formulação generalizada aí. Eles vão ter uma função de auxiliar a penteabilidade. Essa é a principal função deles. Então, às vezes, conforme o tipo de cabelo que você tem, ou conforme o tipo de produto que você está usando lá no banho, né? O cabelo ainda dá uma embaraçada, ou ele ainda tem mais frizz, tá? Então você precisa domar esse volume, né? Ou melhorar o formato que esse cabelo vai ficar. É para isso que esses cremes de pentear eles foram desenvolvidos. Eles têm uma quantidade boa de agentes condicionantes, ok? Por que eu falo boa? Porque é uma quantidade menor do que aquela que a gente tem no produto com enxágue, né? Menor do que o condicionador. Esse, como é um produto que vai ficar no cabelo, ele tem que ter uma quantidade menor, senão o cabelo, né, vai acabar ficando mais oleoso, enfim, fica mais pegajoso também, né? Isso, o sensorial não vai ser adequado. Então eles têm uma quantidade boa de condicionantes, que além de dar a penteabilidade, os condicionantes, eles diminuem o frizz, tá? Então esse é o principal objetivo, esse frizz, né? Esses cabelinhos, a gente começa a olhar aqui, começa a ver todos os frizz aí. Nem me fala que é o fundo branco. Ele vem dessa carga negativa, que o cabelo fica, com a carga positiva que os condicionantes têm, ele vai ajudar na penteabilidade, vai ajudar a diminuir esse frizz que tem. Com isso, né? Então vamos dizer que essa é a principal função do creme de pentear. Eu ainda tenho uma adição de substâncias emolientes, né? Eu posso ter silicones protetores da fibra, eu posso ter óleos vegetais aí que vão dar uma função de fotoproteção, por exemplo, né? Contra a radiação solar. Então quem vai para a praia, coisas assim, né? Eu posso ter um filtro solar realmente nele. Porque quando eu falo de tratamento e esse produto sai, ele é com enxágue, eu tenho um tempo determinado de ação. Quando eu uso e ele fica no cabelo, esse tempo ele é muito mais prolongado, ok? Então eles vão muito ajudar na questão de pentear. E aí, quando eu falo dos óleos, então estou generalizando como óleo também, né? Pode ter óleo reparador, óleo místico, miraculoso, todos esses óleos que tem aí, qual que é a principal composição que eles costumam ter? São silicones, né? Muitas vezes adicionados de óleos vegetais, ok? Mas qual que é a função desse silicone? Muitas vezes aí de termoproteção, na maioria das vezes de termoproteção. Porque o silicone, ele tem um poder de dissipar o calor. Quando a gente utiliza um secador, uma chapinha, né, ferramentas térmicas, então ele vai diminuir a quantidade de calor que vai nesse cabelo. Então eu diminuo o dano que a ferramenta térmica vai me causar. Tá? Então acho que essa é a primeira parte quando a gente fala de tratamentos. Eu não sei se tem alguma dúvida desses finalizadores. Só fazendo um comentário aqui, Carol, quando eu tô atendendo, né, é uma pergunta muito frequente que eu faço quando você lava o seu cabelo, provavelmente você condiciona, certo? Então, 95% das pessoas vão responder que lavam e condicionam. Aí a próxima pergunta que eu faço para a pessoa você passa algum tipo de finalizador? Exceto as cacheadas, né? E exceto quem já tem o hábito assim de secar muito o cabelo, de escovar muito, que percebe que destrói o cabelo, a maior parte das clientes elas não usam finalizadores. Então eu até quis trazer esse tema no dia de hoje, porque assim tem uma questão aí que relacionada à necessidade do cabeleireiro entender que o finalizador ele é como se fosse um remedinho que você dá pro cabelo da cliente. É a dose homeopática. É a dose, e aí
eu até costumo brincar com o pessoal, eu falo assim, olha, pra gente lavar o cabelo, né, só passar um condicionador no máximo, deixar ele natural, sem nenhum tipo de finalizador, você teria que morar no meio do mato e ter uma água super pura, né? Porque infelizmente com poluição, com água super clorada, a gente acaba tendo um excesso de carga aniônica no cabelo que faz, né, a própria quantidade de poluição eletromagnética que a gente tem. Eu ia falar isso, o próprio celular que a gente está na mão. Celular, todo esse estresse, tal, corpo acidificado, mas enfim, a gente tem um monte de fatores que vão levar ao excesso de carga aniônica na fibra e o frizz, né, que a Fabi tanto gosta de falar. E aí, cara, como é que você fica sem fazer esse equilíbrio de carga, né? Então, eu tenho dito bastante isso, que é uma questão de equilíbrio de carga, né? O cabelo, ele vai se comportar conforme essa carga eletrostática que está nele, né? Se tiver com muita carga aniônica, aí já fica mais complicado. E aí, só fazendo mais uma observação, o que eu percebo, né? Cabelos ondulados, um pouco ondulados mais fortes, para cabelos cacheados, é quase mandatório usar um creme de pentear, né? Um creme sem enxágue, né? Então, assim, tem que ficar um pouco mais nítido também para o profissional, na hora que ele está vendo o cabelo na frente dele, já começando a direcionar o raciocínio de que tipo de produto que ele vai utilizar. E com relação aos silicones, pelo menos na minha experiência, que muitas vezes o silicone ele acaba pesando a estrutura e deixa esse fio de cabelo mais liso. Então, no cabelo ondulado como o meu, por exemplo, o silicone desmonta, meu cabelo fica super murchinho. Bom, vamos lá. O que eu entendo, né? Que a questão do uso dos cremes de pentear, tá? Eles estão muito mais relacionados à falta de conhecimento do consumidor. Quem que tem que dar essa orientação? É o profissional cabeleireiro. Exatamente. Tá? Então isso é uma questão educativa realmente, né? Eu tenho que informar para ele qual que é a função que isso tem. E aí vem o outro ponto, que é o uso errado desses produtos. Usa uma quantidade muito grande e aí o cabelo pesa. E o produto fica de lado. Eu vou dizer que um creme de pentear, para mim, dura mais que um ano. E um óleo reparador de quando eu seco, às vezes o cabelo tá mais endomado, aí dura pelo menos 2 anos. Né? E eu não tô com o cabelo tão curto assim, tá? Por quê? Porque eu uso uma quantidade pequena. Né? O óleo é 1, 2 borrifadas no máximo. Aquele que tem a válvula dosadora, né? O creme de pentear é uma bolinha pequenininha, sei lá, é uma moeda de 5 centavos. As pessoas enchem e fica aquela história que a gente muitas vezes ouve, aquela relação, é aquele creme seda de pentear que você vê no ônibus, né? Aquele cabelo lotado de produto. Então, é ensinar como usar. Esse é um produto que você vai comprar, né, tirando as cacheadas, coisas assim, você vai comprar 1 por ano e olhe lá quando não durar mais, tá? Então, fazer essa orientação se faz super importante. E eu concordo com você, Luma, da utilização desses óleos e siliconados, enfim, mas quando você precisa de uma termoproteção, né? Então, quando você vai usar uma ferramenta aí de aquecimento. Eu vi uma pergunta aqui rapidamente. Mas o silicone não é um vilão? Eu entendo que a gente tem várias interpretações de texto, ok? E aí a gente podia um dia só discutir sobre isso. Mas na minha opinião ele não é um vilão. Muito pelo contrário. Ele faz termoproteção, ele faz ancoragem, ele diminui frizz, tudo isso. O que eu percebo? Isso é uma percepção, isso não é o que está na literatura, né? Aquilo que eu falei até agora é o que está na literatura. Agora, o que eu percebo? As pessoas abusam do uso desse silicone
Então, é a quantidade, a dose que ele é utilizada, e aí sim, ele vira um vilão, né? Mesma coisa que a gente fala, o azeite de oliva é bom na comida. Mas se eu usar um frasco por semana, não vai ser bom, porque a quantidade é muito grande. Então, o quanto que você está utilizando desse silicone? Ele tem diversos benefícios. Uhum. E é só mais um comentário que ia fazer, Carol, que perguntaram aqui. Falaram, infelizmente a cliente não sabe usar. Pelo contrário, eu acho que felizmente ela não sabe usar os finalizadores, produtos finalizadores, e é uma oportunidade, como eu falei, para a gente indicar o home care. Então, não sei se no espaço de vocês costumam vender shampoo, condicionador, mas se você entender sobre os home cares, vocês vão indicar lá shampoo, condicionador, às vezes um sérum, um leave-in, 2 tipos de leave-in, né, Carol? Que também é muito 2 comum tipos de agora. shampoo. 2 tipos de shampoo. Se você entender que o poder de 2 tipos de shampoo, a cliente sai com uns 4, 5 produtos, né, Carol? Facinho. Então, é uma oportunidade também para o cabeleireiro, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí, se foi alguém que escreveu aí, mas o cliente não sabe usar e foi aluno meu, já se sinta com o pescoço torcido, né? Porque qual orientação que você está dando para esse cliente? É teu papel, você é o profissional, não é ele. Então, faça, cumpra o seu papel de educador, de um agente de saúde realmente, né? Colocando a beleza dentro da saúde ali. E aí, o que eu acho que tá sendo incrível, assim, dessa oportunidade, né, que eu tô começando a conversar com vários profissionais, é isso, é juntar, né, a sua especialidade, o seu conhecimento como farmacêutica na área de cosmetologia, com o meu conhecimento sobre a área, sobre prática, né, sendo filha de 2 cabeleireiros, 10 anos com salão. Então, a gente tem que entender, gente, função do produto, as características do produto. Então, quando a gente está falando de um creme de pentear, como a Carol falou, é uma emulsão, e essa emulsão ela pode ter uma concentração, pode ser uma emulsão um pouco mais líquida, um pouco mais oleosa. Então, você já começa a entender, poxa, se é mais oleoso, eu vou indicar com um cabelo mais grosso, um cabelo que ele aceita um peso maior, né, de óleos, né? Mais ressecado. Aí você tem lá, então, o silicone. Sabe? Cara, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Foi até interessante, mas não foi a primeira vez, de indicar uma gotinha assim, né, de silicone do sérum para cabelo fino, no caso de uma menininha que estava fazendo jiu-jitsu. A mãe chegou assim, cortei o cabelo dela, aí um mês depois ela apareceu, dessa vez não durou tanto, né? Aí assim, você olha para a pessoa e você pensa, tá, mas o que mudou? O trabalho que eu fiz, pelo que eu lembro, né, era para ter durado mesmo tanto, 2, 3 meses. Aí, aquela coisa, aí você começa a fazer o CSI, né? Mas então, o que mudou? Você trocou o shampoo, trocou o condicionador, enfim. Aí ela começou a fazer jiu-jitsu. Ela falou, jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu não fica rolando o cabelinho no tatame? Atrito. Aí ela confirmou, né? Aí eu falei assim, olha, então o que a gente vai fazer? Depois que lavar, vai passar uma gotinha no cabelinho dela, porque é muito fino, tá tendo atrito, principalmente antes da aula, você passa mais uma gotinha e vai. Moral da história, voltou 3 meses depois e o cabelo estava praticamente sem porosidade, sem ponta dupla, porque o silicone fez o efeito fio homógeno e protegeu a fibra do cabelinho da criança. Então, assim, a importância, né, fazendo um gancho, né, com relação à pergunta que eu fiz, qual que é a importância do cabeleireiro entender isso? É que cada ferramenta tem a sua função e como a gente tem, né, vários tipos de cabelo, com certeza tem algum finalizador que você vai poder indicar para sua cliente e ela vai ficar... E vai ser específico para ela, que ela, muitas vezes, nem ela mesma teria imaginado, né? Bom, sim. Carol, você quer fazer mais algum complemento? Alguma coisa? Luma, eu vi, às vezes eu vejo umas perguntas aqui, mas eu vi rapidamente. Eu não sei o contexto inteiro da pergunta, mas alguém perguntou sobre a porosidade, né? Uhum. Os silicones, até por fazerem esse papel filmógeno e ficarem na superfície do fio, muitas vezes, dependendo do silicone, ele ajuda a controlar bastante a questão de porosidade.
né? Não só na questão sensorial, mas na questão protetora mesmo. Então é bem interessante, porque esses cabelos que já estão porosos, né? Os lipídios que ele tinha já se perderam, e aí vai ajudar a diminuir o dano do dia a dia. Tá, a pergunta que você viu, Carol, aqui, ó. Mas, por favor, Carol, isso não tem relação direta com a porosidade alquímica feita? Um cabelo natural, virgem, pede menos, correto? Então, acho que você acabou respondendo, assim, né? Cabelo poroso, Sim. silicone, ele vai ter uma certa aderência. Eu, por exemplo, eu tenho um cabelo colorido e tenho algumas, né, mechinhas. Quer dizer, um cabelo colorido não vou molhar minha raiz. Mas eu uso bem pouquinho, né? Se pegar um cabelo descolorido, com alisamento, ou que tenha muito processo químico, você vai precisar de uma maior quantidade. Perfeito. Ô, Carol, tem mais algumas perguntinhas aqui que eu quero fazer para você. Bom, a gente então falou dos finalizadores de tratamento e tem também os finalizadores de fixação, né? O que você tem para falar para a gente aí sobre os finalizadores de fixação? Eu vou aproveitar para fazer um bem bolado aí, porque você falou das cacheadas, né? E aí a gente está falando de silicone, então eu vou juntar agora para depois ir lá para fixação, tá? O que acontece? Muitas vezes hoje as cacheadas, elas não usam só aquele leave-in para tirar o frizz, né? Mas elas usam o creme de pentear também para ajudar o formato do cacho, para que ele dure mais tempo, que fique um formato mais bonito. E aí vem toda aquela questão de low pull, no pull, né? Dos tratamentos que são feitos aí para esses cabelos cacheados, tá? Mas o que eu quero dizer é que esses produtos que eles são para aumentar a fixação do cacho, mesmo que eles estejam na forma de uma emulsão, tá? Eles acabam não sendo uma emulsão pura, um creme puro. A gente percebe que eles são uma mistura de creme, emulsão, com gel. Gel. Né? Então o gel também faz um papel filmógeno. Ok? Lógico que é uma pouca quantidade, não é igual o gel puro, a quantidade é menor, né? Mas é para ajudar a fixar esse polímero que forma o gel, vai ajudar aquele formato do cabelo. Então isso é importante. E aí a gente vê toda a questão, né, de livre de silicone, mas não está pensando nos outros componentes também que estão e que podem ter uma aderência ao fio de cabelo. Como é o caso desses formadores de gel que costumam estar presentes aí nos produtos para cabelos cacheados, né? E aí a gente vem para a questão, então, desses produtos de fixação, né? O que eles contêm? Então eu vou dividir eles em 3 grupos aí. O spray de fixar, né? O gel e as pomadas. Tá? A gente tem mousse e outras coisas, mas eles vão estar bem aqui dentro disso, ok? Quando eu falo de spray, né? O que ele tem? Um polímero que vai grudar naquele cabelo e vai fazer esse filme também, ok? Que é um estilo muito parecido com o gel de cabelo, só que no gel, no formato de gel, ele vai fazer um filme úmido. E no spray ele faz um filme seco. Seco. Perfeito. Tá? Então vai mudar um pouco ali esse conceito. Qual é o efeito que eu desejo desse finalizador? Tá? Já quando eu falo da questão das pomadas, né, que hoje têm sido muito utilizadas aí pelos homens, a maior parte da constituição delas é de ceras. Tá? Então é um produto graxo, né? Um produto oleoso ali, que ele vai aderir e dar o formato ao cabelo. Mas ele não tem tanta fixação como um spray, por exemplo, né? Quando nós mulheres fazemos aquele penteado para um casamento, se eu tentar usar uma pomada, não vai funcionar. Ele funciona bem para o cabelo
masculino ali pela quantidade de cera. Hoje, a gente consegue até utilizar ceras que têm uma textura menos graxa, elas são mais secas. A gente percebe que os produtos são até mais duros, né? Uns parecem mais manteigas, ok? E outros parecem mais Ele é bem duro mesmo, assim. Até na hora que você passa a mão, você tem que, né, fazer um esforço, dar meio que uma aquecida ali para que ele saia do pote, porque não tem como não atacar a mão nesses produtos, né? Sim, sim. Então a gente entende, desculpa te interromper, Carol. Então a gente começa a entender os fixadores pelo nível de fixação desejado, mas também que essa base cosmética vai trazer um efeito nesse penteado, nesse efeito de fixação, que pode ser ou mais molhado, ou seco, ou meio gorduroso, né? Isso, exatamente isso, né? Isso vai dar um efeito de finalização diferente, tá? Certo. E aí a gente vem na questão até, como eu comentei agora há pouco, mas os homens têm utilizado muitas pomadas, né? Muitas vezes até na barba hoje, okay? Para dar um pouco mais de emoliência, uma lubrificação ali. E aí o uso frequente desses produtos, né, com uma lavagem não adequada, pode piorar casos de dermatites, de alopecias, né, essas disfunções de couro cabeludo que a gente tem, por causa que aquele produto fica sempre em contato ali com o couro cabeludo. Era até a pergunta que eu ia entrar já, né? O que a gente pode entender como exceção para indicar no uso de produtos? Ó, a Sandra Rojas entrou. Ô, Sandra. Muita gente querida, né? O pessoal foi entrando aqui, eu só não fui cumprimentando porque senão interromper o raciocínio, mas boa noite todo mundo. E aí, Carol? Então a gente tem... Qual que é essa, vamos dizer, essa contraindicação, ou esses cuidados que o cabeleireiro precisa ter na hora de indicar um finalizador? Eu entendo que é realmente entender os hábitos do seu cliente, né? Então, assim, olha, eu tenho um cliente que ele todo dia aplica uma pomada porque ele gosta de dar lá o formato naquele cabelo com a pomada, ok? Adianta você falar, não use a pomada todo dia? Não, né? Porque para sair ele vai trabalhar tudo, vai usar. Tá? Então, vamos ensinar quanto de pomada eu vou utilizar, qual é o melhor tipo de pomada para esse cabelo, né? Se for a pomada mesmo. E como que eu vou fazer para retirar o excesso? Muitas vezes a gente pensa naquele cliente mais velho, ou que tem um grau de alopecia maior, mas que esse cliente, 15, 16 anos, vamos dizer, adolescente, né? Você pode estar submetendo ele a fatores ambientais que podem aumentar um processo de queda, né? Ou podem trazer esse processo de queda um pouquinho antes, tá? Então, como que a gente está orientando? Até porque, pensando nesse caso, o homem, o que faz? Chega em casa e lava com o que tem no banheiro. Né? Grande parte deles, alguns já mudaram, mas grande parte deles. Às vezes, o que ele está utilizando por cima? Um shampoo hidratante. Porque a irmã tem um cabelo colorido, descolorido, sei lá, e aquilo que está no banheiro, ele está usando um shampoo hidratante. Então, será que eu não estou piorando essa situação? Então, isso é uma questão importante. Quando eu penso nesses finalizadores de estilo, né, eu entendo que eles não deveriam de ser para uso diário, tá? Mas que algumas pessoas acabam sim utilizando ele no dia a dia. Por que eles não deveriam de ser de uso diário? Porque eles acabam formando um filme que adere no cabelo, adere no couro cabeludo, vai dar uma sujidade maior, já acaba gerando um resíduo que já vai virar sujidade, tá? Então, como pensando em saúde integral desse cabelo, couro cabeludo, né, e bulbo, não deveria ser um produto utilizado diariamente.
E até mesmo como você estava falando, né, dessas ceras, essas pomadas, às vezes elas são tão difíceis de retirar e a pessoa simplesmente não retira, né? Então dá só aquela enxaguada. Então, muitas vezes uma coisa que talvez possa ajudar nessas situações aí, né? Não sei se é isso que você recomenda, até a gente pode fazer, né, uniformizar os protocolos aí. Mas um pouco do condicionador antes ajuda a remover essa, por conta de ser catiônico, né? Ele ajuda a reduzir um pouco mais facilmente do que simplesmente chegar lá com um adstringente que não vai conseguir remover a cera, que está grudadona. Então, é uma possibilidade para você? É uma possibilidade, principalmente se for homem. Ele não vai lavar o cabelo 2, 3, 4 vezes. Então, o que você falou é muito interessante, porque o homem não vai lavar 2, 3 vezes como a gente faz no caso de festa, né? E quando a gente usa um condicionador, então, aquela emulsão, a gente começa ali no princípio de semelhante remove semelhante, né? Um óleo ali que vai ajudar a remover essa cera, mas se faz necessário o uso depois de um shampoo. De shampoo, exatamente. Do shampoo depois, exatamente. Mas pelo menos você já retirou aquele excesso. Deixa eu só fazer uma última pergunta, Carol. Nossa, não dá pra gente conversar pouco, né? A gente não consegue, né? O que eu também percebo que acontece, né? Voltando um pouquinho, quando a gente fala dos leave-ins, que tem também a ver com as ceras, dessa questão mais catiônica aí, ou no caso da cera de ser uma gordura. Eu percebo que dependendo da formulação, dependendo do tensoativo catiônico, o leave-in tende a dar uma coceirinha maior, né? Então, tem essa questão de irritação do couro cabeludo conforme o leave-in? Tem. Conforme os a ingrediente? Os catiônicos, eles já são irritantes para o couro cabeludo, né? Por isso que normalmente nos leave-ins se usa da família dos policoartênios. Então, que são tensoativos condicionantes, mas que eles têm uma proteção, ok? Justamente para não fazer esse contato ali direto com a pele, tá? Mas eles podem dar essa irritação, por isso que a gente sempre recomenda, né? Aplica, comprimento, ponta. Lógico que na hora que você for espalhar, você acaba pegando um pouquinho mais próximo à raiz, mas a aplicação é sempre de comprimento ponta para não fazer um contato com o couro cabeludo. Legal. Eu queria que você, se você quiser, fica à vontade, aí usa o espaço para falar com o pessoal, o que você gostaria de falar olha lá, o pessoal pedindo. Carol faz uma live falando dos tensoativos. Olha lá, hein? Tá ali, tá ligado que ele ensina cosmetologia. Enfim, você dá um recado final aí e avisando, já mandando um spoiler, vai ter mais Carol aqui, né? Já tava combinando, né, Carol? Assunto polêmico. A gente tem que ir pro assunto polêmico, né? A gente começa devagarzinho, mas depois aguardem que na próxima semana, né, Carol, já estamos combinadas aqui, vai ter mais Carol, assunto polêmico. Mas enfim, fica à vontade aí para você mandar um recado pessoal. Acho que quando a gente fala de finalizador, acho que o meu recado final a gente já falou durante a conversa, né? Conheçam o produto e orientem o seu cliente, tá? Não dá para ficar sem orientar. Isso é a parte mais importante para ele não utilizar errado. Eu vejo que grande parte dos protocolos de tratamento, seja no salão ou seja em casa, eles não dão certo por um uso errado. Não é que o produto era ruim, é que ele não foi usado de forma adequada. Então, façam sempre orientação e certifiquem-se que o cliente entendeu. Exatamente. Muito bom. Eu quero agradecer você de coração, deixar aqui, aproveitar que tem um monte de gente mesmo e falar, Carol, musa inspiradora, muito obrigada por tudo, sempre me ajudando demais, né? Parceirona de congresso, parceirona de viagem, a gente tem que marcar a próxima, hein? Marcar a próxima. Mas, gente, a gente viaja para estudar, tá? O pessoal tá achando que a gente vai pra praia, pegar sol. Não, a gente vai... Nossas viagens são para estudo. Mas a gente ri também, a gente se diverte. A gente se diverte, sem dúvida. Tem que se divertir um pouco, né, Carol? Tem que se divertir, né?
Porque a gente força a cabeça até não aguentar mais. A gente esgota a mente. Chega uma hora que você fala assim, não, eu preciso dar uma relaxada, gente do céu, senão a cabeça vai explodir. Bom, então, obrigada a todo mundo que esteve junto com a gente, né? Então, é isso. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Carol. Prazer, beijo, hein? Abraço virtual aí para todos. Beijo.